Olá pessoal, Shalom, Shalom Haverim, Shalom Leikulam, Shalom a todos, estamos aqui para mais um vídeo. E como eu prometi, eu disse que ia fazer alguns vídeos sobre a relação de Yeshua com a Torá, e estamos aqui para dar início a esse, digamos assim, esse estudo, que nós vamos compartilhar, porque não é meu, simplesmente eu vou repassar e vou dar as minhas considerações. Quem sou eu, Mas eu vou dar a minha opinião, claro, com o conhecimento que o Eterno já nos proporcionou, através de seus sábios, ao longo dos séculos, chegou até nós esse conhecimento. Então nós vamos repassar esse conhecimento. A relação de Yeshua com a Torá, ou seja, com os 5 primeiros livros que foram escritos por Moshe, ditados pelo Eterno. Assim acreditamos, porque quando nós lemos a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos ali, e lemos Moshe escrever da seguinte forma: e falou Adonai a Moshe. Ele se refere a ele, e falou Adonai a Moshe, e falou Adonai a Moshe, e disse Adonai a Moshe, e disse Elohim a Moshe. Pronto, então Moshe não escreveu nada dele. Adonai, o Todo-Poderoso, o Supremo, o Rei dos Reis, o Criador, foi quem ditou todas as palavras para Moshe. Yeshua, a Torá e os Nebiim, e o pleno cumprimento da justiça. Nós vamos, o texto, ele se encaixa, ou seja, todo o estudo, ele se encaixa em Matitiarro, Mateus 17, 5, de 17 a 20. Matitiarro, Mateus, capítulo 5, verso 17 a 20. Mas para que não haja dúvida sobre o assunto, eu vou começar do primeiro versículo de Mateus, até chegar no 20. Que bem que o assunto é tão bom, dá tanto pano para manga, que depois nós vamos passar do 20, porque o assunto é muito bom. Imagino, não sei quantos vídeos eu vou fazer para a gente concluir toda essa, digamos assim, semelhança ou evidências de tudo que a gente vai falar aqui sobre o assunto. Yeshua, ele pregou a Torá, ele ensinou a Torá? Não, ele não ensinou a Torá, ele disse que não era para cumprir a Torá, não era para cumprir os mandamentos. O que foi que ele disse? Nós temos aí um segmento do cristianismo, onde vemos um Jesus, na boca do povo, esse Jesus, na boca dos seus seguidores, esse Jesus parece que não cumpriu os mandamentos. As pessoas não querem cumprir mandamentos. Tanto que, semana passada, eu fui questionado, eu até fiz um artigozinho sobre isso, eu fui questionado e chegou um vendedor na minha porta para vender polpas de frutas. E era um sábado. E aí ele bateu. E eu falei que não ia comprar a polpa dele, que ele passasse outro dia, que assim eu compraria. Aí ele disse, não, daqui a 8 dias eu venho aqui de novo. Aí eu disse, daqui a 8 dias o senhor vai ficar sem vender a mim de novo. Porque daqui a 8 dias vai ser sábado. E eu não vou comprar a sua polpa. Aí, se o senhor passar outro dia que não seja sábado, eu comprarei a sua polpa. Aí ele, foi embora. E o vizinho, estranhou, a vizinhança estranhou, mas por quê? Quando foi à noite, saí na porta, tinha acabado o Shabat, e aí me indagaram, por que você não comprou a polpa
porque era sábado, porque eu digo, não, porque o sábado foi feito para que a gente santifique o eterno. O sábado é para santificar, é para guardar. Foi esse o mandamento. Aí ele chegou, né? Chegaram, os vizinhos chegaram e disseram assim, mas isso é Velho Testamento. Eu digo, sim, é Velho Testamento, porque a Igreja Católica disse que é Velho Testamento. Mas a palavra não é Velho Testamento. É Torá, é instrução, é Tanakh, com os outros livros, né? Juntando todos os outros livros. E se eu for entrar no assunto aqui, eu vou mostrar vários pontos onde Yeshua, né, guardou o sábado. Ah, mas eu digo, olha, para terminar, então vamos fazer o seguinte, eu não quero ser mal educado, mas você está dizendo que não guarda o sábado porque é Velho Testamento. Então, imagino que você também mate, roube, né, vive mentindo, vive adulterando, não honra pai e mãe, né, porque é Velho Testamento. Mas não é isso que está acontecendo no mundo hoje? Essa pregação helenista, cristã, né, de excluir, dizer que é velho, acabou, né, tirando esses valores das pessoas. Hoje nós vemos cristãos por aí, eu vou falar cristão mesmo, porque cristão envolve várias religiões. O helenismo, ele envolve várias religiões, ele abraça, né, quase toda religião é helenista, toda religião é helenista, é grego-romana. E aí as pessoas hoje matam, roubam, mentem, adulteram, enganam, não honram pai e mãe. Por quê? Porque é Velho Testamento. E aí, né, ficaram calados, não tiveram que responder. Então vamos para o texto, ok? Matitiahu 5, verso 1. E Yeshua, ele vai começar com as bem-aventuranças, né? Yeshua, vendo a multidão, subiu a um monte, né, e assentando-se, aproximou-se deles os seus talmidim, discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, benditos os pobres de Ruá. Veja que a versão que eu tenho aqui não traz a palavra espírito, tá? A de Almeida traz pobres de espíritos, ou seja, a pessoa nem espírito tem, como é que pode ser pobre de espírito, né? Mas aqui a gente traz a Ruá, que é mover, né? Benditos os pobres do mover do eterno, né? Benditos os que não têm, não foi dado a ele o conhecimento para que ele receba o mover, né, a ação, né, a presença do eterno, porque deles é o reino dos céus. Tá? Reino dos céus. Aí quando a gente diz reino dos céus, muita gente acha que vai morar no céu, mas o texto não está dizendo isso. O reino dos céus. O reino dos céus. Esse reino vai começar a ser implantado por Yeshua no ministério dele. Já começou a ser implantado o reino dos céus. Todo aquele que chegava a Yeshua já pertencia ao reino dos céus. Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Porque ele quis dizer que o reino dele não é lá no céu, mas que não é aqueles do mundo. Ou seja, o meu reino não consiste em dinheiro, fama, poder, riqueza, bens materiais, casa bonita, carro bonito, vestido bonito, maquiagem. O reino dele não consistia nisso. Consistia em outros valores, que não eram valores chulo, supérfluos, mas sim a vida, a nefesh, a alma. Pelo jeito esse vídeo vai terminar e eu não chego lá no texto, né? Vamos lá. Benditos os que choram, porque eles serão consolados. Benditos os mansos, porque eles herdarão a terra. Benditos os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Aqui ele está falando de tzedakah. Eu vou ter que parar nesse texto, né? Porque fome e sede de justiça. Ou seja, ele disse que a tzedakah, né, ele comparou a tzedakah às duas maiores necessidades que o homem tem, que é comer e beber. Fome e sede. Ou seja, bendito aqueles que desejam fazer caridade, né, que sentem desejo de fazer caridade como sentem desejo de comer e de beber. Benditos são esses. Mas o texto ele é interpretado de outra forma. Não é nem interpretação. As escrituras, a gente não pode tratar as escrituras como interpretação. Ela é revelação. Ela revela. Então, não tem outra condição. Interpretar do jeito, interpretar de outro. Não. Ela é revelação. Só existe uma revelação. E a revelação é essa aqui. Benditos que têm fome e sede de justiças, porque eles serão fartos. Né? Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, um dia ele vai ver, né, e não vai precisar mais ter essa fome de fazer caridade. No Olam Rabá, no caso. Benditos os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, está vinculado. Se você for bom, é como se fosse a lei da semeadura. Isso aqui é lei da semeadura. É Torá. Ele não está pregando outra coisa. Veja lá. Mas depois a gente ainda vai entrar mais fundo nisso aí. Benditos os limpos de coração, porque eles verão a Elohim. Por que limpos de coração? Porque eles verão a Elohim. Né? Porque o que é que ele diz em outro texto? Ele diz assim, a boca está cheia, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você ouvir uma pessoa, preste atenção nas palavras dela, porque pelas palavras você vai saber se ele é limpo ou se ele é sujo. Né? Bendito os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Elohim. Pacificadores. Tem gente que fica criando contenda com os outros. Vem do eterno. Lachon-hará, né? Língua maldita. Benditos sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Imagina que eu pregando isso, né, falando isso para vocês, eu estou falando de mim, eu ainda sou taxado por muita gente nas redes sociais por terrorista. As pessoas pegam uma palavra e já enquadra a pessoa, condena, você é um terrorista. Como é que eu posso ser um terrorista, né? Se é isso que eu prego? E chegaram a me taxar de antissemita, como é que pode? Antissemita? Se eu estou dizendo aqui, bendito sois vós, é você e eu, né? Quando foi injuriado, então eu sou bendito porque eu estou sendo injuriado, né? Porque eu estou pregando a Besserote de Yeshua, Ben Yosef, e mentindo, né, as pessoas mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os navios que foram antes de vós. Ou seja, a questão do galardão vamos deixar de lado. Eu ainda não acredito, né, que alguém vai ser maior do que outros no Olam Rabá. Todo mundo igual. Né? Mas bendito é o vosso galardão. Ou seja, a recompensa é a vida eterna. Navios é profeta, tá? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, ele não fizer a função, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui não precisa nem explicação nenhuma, está muito bem explicado o texto. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como é que vai, né? A cidade está lá em cima do monte, né? Quando você viaja de noite, que você vai chegando perto de uma cidade, você vê logo o clarão, né, daquela cidade. Eu já viajei muito de noite de carro, né? 3.000 quilômetros, né, por estradas desertas por aí, e quando a gente via aquele clarão no céu, a gente já sabe que é uma cidade.
nem se acende a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas no velador, né? E dá luz a todos os que estão em casa. Menorá, né? Então se você tiver azeite, aí é outro estudo, né? Menorá. Então você será a luz. Assim seja, esse resplendor, vossa luz. Assim seja, resplendor a vossa luz. Ele traz as palavras, a Peshita traz as palavras em hebraico aqui, que eu não vou. Diante dos homens, né, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Imagina que as nossas obras fazem o Pai ser glorificado. Obras, entendeu? Para que eles vejam as vossas obras. Não é você estar fazendo e fazendo propaganda do que você faz, não. Você está lá quietinho fazendo, pô, aquele cara lá, que legal, né? Pô, o cara pegou o troco errado aqui na padaria e devolveu para mim, né? Se ele não devolvesse aquele troco errado, eu ia colocar do meu bolso. A menina do caixa pode pensar, pô, né? Ainda tem gente boa no mundo. E acaba glorificando ao Pai. Veja que Yeshua nunca pediu culto, nem que ninguém glorificasse a Ele, mas que as boas obras servem para glorificar o Pai. Então as pessoas, quando chegavam até Ele, devido às boas obras que Ele praticava, elas glorificavam ao Pai. Não era a Ele. Tudo bem que as pessoas se ajoelhavam perante Ele, blá, 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 aquele negócio todo, né, religioso, mas ele dizia, só o Pai que é bom. Ou seja, ele estava propício a pecar, imagina. Tanto Moshe como Yeshua estava propício a pecar, senão ele não teria dito, está consumado. Venci, o Pai, né, fez isso por mim, me ajudou e eu venci. Ele era um profeta, ele nunca pediu adoração para ele, ele pedia para o Pai, porque se ele pedisse adoração para ele tinha pecado. Aí ele não era cordeiro perfeito, não era sacrifício perfeito, mas tem muita gente aí glorificando a Yeshua. Perdão, a Yeshua não, a Jesus, o ídolo romano, porque Jesus é um nome falso, né? Então, se você glorifica um nome que não é verdadeiro, você não está glorificando aquela pessoa verdadeira. Você está glorificando, né, a outra entidade. Se você chegar para mim e me chamar de outro nome, eu não vou responder. Não vou responder. Você está me vendo, está se dirigindo a mim, ó, fulaninho, mas eu... Tá, mas Deus não leva em conta, Deus, né? Não leva em conta isso, ele leva em conta o que está no coração. Tudo bem, mas o julgamento do Eterno não é o meu nem o teu, é o dele. Então deixa o Eterno julgar. Se ele vai te responder ou não. Teu coração é quem vai dizer. Aí chega o tempo de o Eterno mostrar-te a verdade, mas você não quer saber da verdade. Por quê? Porque você está acostumado a chamar de Deus, a chamar de Jesus, a chamar disso, daquilo outro. Aí, a partir de aí, você já não é mais inocente. Né? Chegamos ao ponto, né, principal do tema, né, do texto. Né? Matitiarro 5, a partir do 17. Aí Yeshua diz assim, não cuideis. Veja só que ele disse tudo isso e terminou dizendo que as obras glorificam ao Pai. Quando você faz boas obras, você está glorificando ao Pai. E está fazendo outras pessoas glorificarem ao Pai também, através das suas obras. Obras, não é louvor, não. É obras. É a pessoa chegar com fome e você dá o prato de comida. É a pessoa chegar a pedir uma roupa e você dá a roupa. Não é bater nas costas e dizer, vou orar por você, não. Se você fizer isso, você não fez nada. Yeshua disse isso. Se alguém chegar para você pedindo roupa, comida, vestes, água, e você tendo não der, você não fez nada.
né? Mas a religiosidade que está aí ensina você a bater nas costas da pessoa e dizer, vou orar por você. Peraí, vai orar por mim? E aí? E a minha fome? Eu vou continuar com fome? Eu vou continuar sem roupa? Eu vou continuar com sede? Você vai orar para quê? Para o prato cair do céu? Ou para outra pessoa fazer quando você pode fazer? Você não fez nada, né? Foi Yeshua quem disse. Verso 17. Não cuideis que vim destruir. Na sua versão pode estar a palavra lei. Na minha está Torá, porque é instrução. Não cuideis que vim destruir as instruções do Eterno. Ou seus profetas. São minhas palavras. Vou ler o texto. Não cuideis que vim destruir a Torá, ou os navios, profetas. Não vim destruir, mas levá-los a cumprir. Está assim na sua versão? Tá não, né? Tá bem diferente, né? Um pouquinho diferente. Mas ele diz que não veio destruir, mas levá-los a cumprir. Porque em Emet, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iude ou qualquer traço, ou seja, nenhum iude, nenhum códice das letrinhas hebraicas, porque Yeshua falava hebraico, né? Esse Jesus, né, que você lê a biografia de Yeshua, que colocaram o nome Jesus, mas na sua Bíblia está a biografia de Yeshua, Ben Yosef, filho de Yosef, filho de José, né? Ele, né, falava hebraico, ele não falava português, ele falava latino, falava grego, ele falava hebraico. Então, quando ele fez comparações, ele comparou com as letras hebraicas. E eu já expliquei o que é um códice em outros vídeos atrás. Nas paraxás eu já expliquei o que é o códice e o que é o iude. O iude é a letra menorzinha e o códice é o tracinho que diferencia uma letra da outra. Se você não botar aquele tracinho, a letra pode ficar igual a outra, o texto vai ficar corrompido, vai ficar adulterado e a contagem das letras equidistantes, né, vai dar errado. Então, tem que ter muito cuidado quando escrever o hebraico para que isso não aconteça. Então, o que foi que Yeshua disse? Pode passar o céu e a terra. Pode desaparecer, mas a Torá não, a Torá permanece. Né? No outro texto ele diz isso. Aqui o que ele está dizendo? Até que o céu e a terra passem, nenhum iude ou nenhum traço, ou que é o códice, se omitirá das instruções, se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, nada vai mudar. Nada vai mudar. E Yeshua nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério, morreu. Mas os céus e a terra não passaram. Então, o que foi que ele disse? A Torá está valendo. Como se ele dissesse, a Torá está valendo. Eu estou dando as minhas explicações. Depois a gente vai entrar nas considerações, né, que alguns eruditos, teólogos, falaram sobre o assunto. Que tem parte boa, tem umas partes ruins. E a gente vai entrar no assunto agora. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aqui eles aliviaram, né? Aliviaram. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, menor, maior, menor. Você vai querer o maior ou o menor? Querer o maior. Né? Que Yeshua quis dizer aqui, nos textos, nas cópias dos originais, está da seguinte forma. Né? Todo aquele que ensinar, né, um destes mandamentos, por menor que seja, ou seja, aqueles que ensinam as pessoas a descumprirem até os menores mandamentos. O que é um mandamento pequeno? Pô, não coma camarão, está lá na Torá. Não coma camarão. Não coma crustáceo. Não coma peixe de coco.
Não coma cavalo. Está lá no mandamento. Mandamento pequenininho, que o cara passa desapercebido. Né? Um camarãozinho. Mas é um mandamento. Pequenininho, mas é. Se você descumpre ele e ensina as pessoas a não cumprir, você não será contado no mundo vindouro. O menor não é contado. O maior ele é contado. O menor não. Você não será contado no mundo vindouro, no reino dos céus. Ou seja, está fora. Fora. Não cumpriu o mandamento, está fora. É o que ele está dizendo aqui. Né? Por quê? Verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos mestres da Torá e parus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui ele taxa. Ou vocês são melhores do que eles, ou vocês não vão entrar no reino dos céus. Foi o que ele quis dizer. Eles não vão entrar. Se vocês forem na onda deles, vocês também não vão entrar. É aquela outra frasezinha que ele diz assim, é cego guiando cego. Os dois caíram no buraco. Né? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos mestres da Torá, ou seja, os sacerdotes e os parus, os fariseus, os maus fariseus, porque tinha bons fariseus e maus fariseus, bons sacerdotes e maus sacerdotes. Em todos os segmentos da sociedade a gente encontra pessoas boas e pessoas ruins, pessoas honestas e pessoas enganadoras. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então vamos partir agora para alguns textos, alguns estudos. Ele vai trazer algumas palavras em grego, né? Agora vai ficar um pouquinho mais complicado, mas diante dessa explicação que eu já dei, né? Vamos observar agora o que é que o estudo nos traz. É possível saber ao certo a relação entre Yeshua e a Torá. Que indicativos temos de sua compreensão a respeito da Torá? Consequentemente, a vontade do Eterno e da prática como judeu galileu, né, a partir do dito de Mateus 5, 17 e 20, considerando-o como dito autêntico, será? São considerações necessárias para a compreensão do projeto de fé de uma comunidade, segundo do registro do sinótico de Mateus. Ele traz aqui a palavra evangelho, tá? Está bem pagão aqui o texto. Tanto que ele coloca a palavra Jesus e Deus, tá? Eu estou colocando Yeshua e Eterno, tá? Eu já estou, né, reformulando o negócio aqui. E a forma como isso afeta a comunidade de crentes em Cristo. Aqui ele acertou. Yeshua e as ordenanças, né, da Torá. A postura de Yeshua diante das ordenanças da Torá está vinculada ao fato dele ter sido criado num ambiente judaico, claro, em que as escrituras hebraicas ganham proeminência para as questões da vida. Ou seja, ele não era romano, ele não era grego, ele não era português, ele não era espanhol, ele era hebreu, judeu. Toda a tradição foi posta a ele. Na verdade, segundo, né, um teólogo aqui, não se pode entender de forma alguma as suas palavras sem o conhecimento do Antigo Testamento. Ou seja, se não existisse o Antigo Testamento, ninguém ia entender o que Yeshua pregou. Você só entende o que Yeshua pregou se você estudar o Velho, que eles chamam de Velho, ou a Torá. Vamos lá. Há na postura de Yeshua uma lealdade para com a lei e o desejo dele de que seus seguidores também sejam leais a ela, longe de ser um rebelde contra a religião judaica, porque ele não pregou judaísmo, tá? Yeshua não pregou judaísmo, ele pregou a Torá, e a Torá ela não é judaísmo,
não é judaísmo. A Torá foi entregue pelo Eterno, e o Eterno não criou uma religião. Ele criou um conceito para que o homem seguisse, conceito de conduta para o homem, para que ele chegasse ao pleno conhecimento e à salvação. E Yeshua teve nas escrituras hebraicas o suporte para a sua mensagem e ministério. Thyssen explica esse processo como uma ambivalência da parte de Yeshua na sua relação com a Torá. Yeshua intensificava as normas éticas, sobretudo o mandamento do amor, em que é nítida uma tendência a um étio universal, e realizava as normas rituais, sobretudo os mandamentos sobre a pureza, pelos quais se separa o judaísmo do helenismo, sem eliminar tais normas completamente. Ele está dizendo aqui que Yeshua, ele conseguiu, né, pregar a Torá, né, eliminando tanto tradições judaicas e tradições helenistas, que eram as gregos romanas. Né. Não misturou. Quem misturou depois foi Constantino. Né. Ainda aponta que outros grupos faziam exegese da Torá em linhas semelhantes. No texto de Mateus 5, 17 a 20, os versos seguintes, a antíteses, são uma tomada de posição de Yeshua frente à Torá. O ensino de Yeshua sobre a Torá não contradiz aquilo que Moshe ensinou, mas é uma oposição às interpretações correntes desse ensino. Ou seja, o ensino estava sendo distorcido naquela época. Tanto que ele dizia assim, bem-aventurados ou bendito, né, aqueles que têm a ruá, o conhecimento, o mover do Eterno, porque foi tirado deles. Ele trouxe de novo a plenitude da Torá. Que a gente vai ver aqui. Gnilka completa afirmando que a posição de Yeshua em relação à Torá está voltada para a salvação do homem. As concepções da Torá que estão em contradição com isto são por ele rejeitadas, como não correspondendo à dignidade do homem. Vamos lá. Há, na postura de Yeshua, no entanto, de forma prática, uma tendência presente também nos rabinos do primeiro século, de pesquisar os princípios centrais da Torá e mesmo sua essência, como afirma de Flusser. Para Yeshua havia naturalmente o problema peculiar de sua relação com a Torá e seus preceitos, mas o mesmo ocorre com todo judeu crente que leva a sério seu judaísmo. Com isso, tem-se que pensar em dois fatores: a relação de Yeshua com a tradição oral, talvez o principal motivo de questionamento, e a busca dele pelo essencial que é praticado cumpriria toda a justiça. Ou seja, a gente sabe que existiam duas escolas, né? Depois a gente vai chegar lá nessas escolas, mas também existiam duas formas de ensinar a Torá. Tinha a oral e tinha a escrita. Né? As duas andavam juntas. De vez em quando a oral, o telefone sem fio da oral, desviava um pouquinho da escrita. É por isso que a escrita era muito levada a sério. E ele disse que não seria tirado nenhum iude e nenhum códice, que era para o texto não ser adulterado, não ser modificado. Está tudo lá direitinho. E os selos da Gemátria é que nos garante isso. E um comentário aqui de Flusser, né,
ele diz isso, mas, entretanto, Maldonado aponta que o dito de Yeshua sobre João 11:13, né, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, deve ser entendido como uma declaração do fim da validade da lei, ou seja, da Torá, do Antigo Testamento. Maldonado, comentário a los 4 evangelhos. Essa interpretação implicaria numa contradição com o dito de Mateus 5, né, 17 a 20. O que a gente pode entender aqui quando ele diz, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que a gente pode entender que ele estava falando dos sacrifícios, porque João, ele foi o último profeta filho de sacerdote. Lembra que o pai dele era Zacarias. João tinha todas as condições de ser sacerdote também. Incrível, porque João, ele era filho de um levita, enquanto Yeshua era filho de um judeu. E eles eram primos. Interessante, né? Ou seja, veio João como sumo sacerdote para abrir o caminho, sumo sacerdote não, como sacerdote, pode ter sumo sacerdote, porque ele era da linhagem. Entende agora porque João foi escolhido para abrir o caminho para Yeshua? Ou seja, ele abriu o caminho para o Cordeiro. Não é o sacerdote quem faz isso? Então, João era filho de Zacarias, Zacarias era sacerdote. Então, o último sacerdote foi João. Dali, segundo as ordenanças lá de cima. O sacerdócio continuou. Né? Mas diante do Eterno, o último, o que a gente pode entender? Foi João. E profeta também. Daquela linhagem, né, de profetas antes, né, da consumação do sacrifício de Yeshua. Porque o que foi que mudou? Mudou o tratamento do Eterno com os homens. Antes ele simplesmente se apossava dos homens e fazia eles profetizarem, ou fazia eles ter força, como Sansão. Mas, depois de Yeshua, foi que ele disse: eu vos darei um outro consolador. Não eu, mas a ruá do Eterno estará com vocês para sempre. Ou seja, ela não ia mais só se apossar da pessoa e depois sair, não. Ia estar constantemente conosco. A ruá do Eterno, que não é Espírito Santo, tá? Espírito Santo não existe. Não existe essa pessoa, não existe trindade. É o mover do Eterno. Né? O Eterno ele não tem espírito também, tá? Não tem. Isso é helenismo. Foi isso que Yeshua separou e que Constantino juntou no cristianismo. Né? Helenismo e judaísmo, tudo junto. Criou-se o cristianismo. Deu para entender, né, porque ele disse isso. Que os profetas e João, a lei, não terminou ali, não, ou seja, aquele tipo de relacionamento do Eterno parou ali, em João. Agora é ruá, é outro tipo. Tanto que Yeshua disse assim, a tua ruá está sobre mim e me ungiu. Ele é o único ungido. Yeshua não veio anular, mas cumprir. Okay? Yeshua não veio anular a lei e os profetas, né, mas cumprir. Né, ou seja, a Torá e os profetas. De que maneira? Os termos, né, aí ele traz a palavra grega aqui, que eu vou puxar no dicionário. Deixa eu puxar aqui, rapidinho, para eu... que é aqui, se eu não me engano, é abrir. Eu esqueci de abrir o dicionário aqui, vamos lá. E o tradutor. Perdão aí o tempo, eu disse que ia levar tempo, né? Então eu tenho que mexer aqui. Ou seja, não, está errado aqui alguma coisa.
Deixa eu puxar de novo aqui. Pago, né? Pago. A primeira palavra palavra grega, né? Plirosai, eu tenho que botar o plirosai, e são os termos gregos, né? Porque a gente não tem mais os hebraicos, porque eles queimaram, né? Existe, mas muito bem escondido, né? A Igreja Católica não permite. Ou seja, plirosai, que é pago. Os termos pago, né, devem ser bem analisados à plena compreensão do dito de Mateus, de Matitiago. A etimologia, né, dessa palavra, deixa eu puxar aqui de novo, do grego, que a gente não pode levar muito em consideração. Junta a preposição, né, com o verbo, aí eu tenho que puxar tudinho aqui, vai levar tempo. Ele não está puxando aqui não, então eu não vou nem dar a pronúncia das palavras, mas ele está falando das palavras lá, né, com o verbo. Deixa eu ver se eu consigo puxar o verbo aqui. O corretor não está funcionando, né? É usado em uma variedade de sentidos em conexão com as instituições, né, no judaísmo. No grego clássico, e de acordo com o uso do Novo Testamento, no ativo, tanto pode ter o sentido de lançar para baixo, como destacar, destruir, demolir, né? No caso ali, eu não vim abolir, né? Eu não vim abolir. O verbo ele pode ser separar, destacar, ou demolir, desmanchar, como pode indicar acabar com. Eu não vim acabar, eu não vim abolir, né? O que ele quer dizer? Ou anular. Tornar inválida. Muita gente, né, tenta dizer. Estes últimos sentidos estão mais próximos do contexto jurídico e imediato do versículo 17, posto que este verbo é considerado um termo-chave para discussões em torno da Constituição e das leis de um povo na política grega. O termo destruir é mais pronunciado para o sentido de determinar com alguma coisa concreta, como o templo, né? De Mateus 24. Ou seja, quando ele diz assim, esse templo vai ser destruído, né, e eu ergo ele em 3 dias. A questão é que ele não foi buscar no hebraico, né? Não foi buscar no hebraico, ele está indo buscar no grego, né? Mas na frente, às vezes, ele puxa, vai lá no hebraico, né? Mas o que ele quer dizer? Que quando Yeshua diz assim, eu não vim destruir, ou seja, eu não vim anular, destruir ele não pode, né? Eu não vim anular, né? Eu vim cumprir. Em passagens pré-cristãs, veja só, pré-cristãs, tá? Ou seja, antes do ano 300, onde aparece explicitamente o termo
lei não aparece, né? A palavra é Torá, e Torá não significa lei. O sentido, né, para a palavra é abolir ou anular. Marcos 2, 22 e Marcos 5, 37. Vamos lá, vamos pegar a de Jerusalém, né, e vamos ver o que é que Marcos... Não, ele diz perdão, tá? Não, o negócio aqui tá meio complicado. Ele colocou um 2 ali e um 4. É Macabeus. Deve ser, mas Macabeus não tem 4. Mas se ele está falando de Matitial, tem que ser Marcos. Então vamos ver lá se ele está falando de Marcos, né? Se não for, a gente esquece, tá? Marcos 2. Dois, 22. Se não for, a gente para por aqui e esquece esses textos que ele colocou. Ninguém põe vinho novo em odre velho, caso contrário, o vinho estourará e o odre, e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados, mas o vinho novo em odres novos. Ou seja, inútil, né? Anular, inutilizar, então deve ser isso mesmo. Eu não sei porque esse 2 na frente do Marcos e ali 4 na frente do Marcos. 5,33. Marcos 5,33. Ele está mostrando as referências no qual a palavra é empregada, anular. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caindo-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique curada desse teu mal. Eu li até o 4. Tá, perdão, eu errei? Então a mulher amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, caiu aos seus pés e contou toda a verdade. Não vi alguma referência sobre o texto, não. Aqui na Bíblia de Jerusalém não tem. Vamos lá. O verbo não consigna uma refutação teórica a respeito da Torá, mas uma advertência, uma atividade própria que liberta ou sustenta os homens para além da autoridade. Seria, assim, uma polêmica contra o legalismo rabínico. Entendi, né? Ou seja, ele estava criando ali, assim, um impasse com o legalismo que era pregado naquele tempo, né, com a verdadeira mensagem da Torá. Por isso que ele disse: eu não vim anular, eu não vim mexer nada, eu vim cumprir. Qual seria o sentido de não vim para anular a Torá? Há algumas possibilidades. A sentença seria uma resposta aos judeus que o acusavam de destruir a lei. Alguns, né? Ou mesmo contrapor essa acusação contra os escribas e intérpretes da Torá. Mateus 7, 29, 15, 19. Outra explicação seria o dito como uma transição para iniciar a parte do sermão que trata da interpretação mais adequada da lei, ou da Torá. Assim, Yeshua quis deixar bem claro que não estava destruindo a Torá, mas aperfeiçoando, ou seja, explicando-a de acordo com o pensamento do legislador, o Eterno. Assim, há uma interligação com a parte posterior que encabeça as antíteses. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Certo?
Eu vou ler esse texto de Mateus que ele deu aqui para explicar isso aí, e a gente para esse vídeo por aqui. Porque isso que ele disse aqui, olha, isso que ele disse aqui, né, que Yeshua, ele falou isso por conta do que ele ia discursar. Depois que a gente fizer todo esse estudo em cima desse texto aqui, a gente vai continuar lá o texto. Aí ele vai explicar pontos da Torá. Yeshua, né, ele vai ensinar pontos da Torá, que estão na Torá. E a gente vai continuar esse estudo. Né? Então vamos para Mateus, que ele usa esse texto de Mateus para dar um parecer. 7:29, 24, 25, é o final, é o último, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Ou seja, ele disse isso aí, né, que ele não veio, porque os caras estavam acusando ele de mentiroso. Você está enganando as pessoas, você está trocando tudo. Né? Aí ele disse, eu não vim não abolir a Torá não. Né? Não vim não, porque ele estava sendo acusado disso. Né? Ensinava, porque ele ensinava com autoridade, e não como os seus escribas. O texto aqui, vamos ler. E aconteceu que, o 28, né? E aconteceu que, ao terminar, né, isso aqui é o sermão, né? Yeshua, essas palavras, as multidões ficaram extasiados com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade, e não como os seus escribas. O que é ensinar com autoridade? É quando você falar, você não se pega em mentira. Pô, ele está ensinando, mas ele vive aquilo. Ele vive. Ele guarda o sábado. Eu já vi ele na sinagoga. Todo sábado ele está lá na sinagoga. E Yeshua está lá na sinagoga, ensinando, explicando, estudando. Porque foi no sábado, né, que ele entrou na sinagoga, e a paraxá era para ler o texto de Isaías. E aí ele pegou, ninguém se habilitava a ler aquele texto, porque ninguém se sentia o ungido. Né? E Yeshua vai lá, pega o texto e diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Né? Arruado eterno é sobre mim e me ungiu. Ele é o ungido, porque existiam outros ungidos. Né? Sansão foi ungido, Davi foi ungido, né? Mas o ungido do Pai, né? Aquele que seria o Mashiach, só ia existir um, e ele foi ungido. Por isso que todo mundo houve aquele alvoroço naquele sábado, né, na sinagoga. Como é que pode? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse cara? Né? É filho de Yosef, é bem Yosef, filho de Yosef, o carpinteiro. Pode sair alguma coisa? Eles esperavam um rei, né? Um rei montado do cavalo, um cara cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de riqueza. Mas não, filho de um carpinteiro. E o filho de carpinteiro é ungido de quê? Né? Por aí. E aí, 15:9. Matitiarro 15:9. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. É assim os religiosos de hoje, né? Em vão prestam cultos, porque eles não praticam. Né? Vem cá para a casa do Senhor, vem cá para a casa do Senhor. O mendigo passa na rua, não dá um prato de comida. O gato faz cocô no quintal, bota veneno. Né? O cachorro late e apanha. Né? A criança chora, apanha. A mulher é uma escrava. Não é assim os ensinamentos dos religiosos? Em vão prestam cultos. Você nunca percebeu isso, não? Que os cultos deles é em vão para o Eterno? Porque o que eles falam, eles não praticam. São enganosos. Bom, gente, vamos parar por aqui. Eu vou terminar as considerações aqui desta página. Deixa eu ler aqui. Não tem nada aqui não. Foi um mandamento conhecido pela audiência, como palavra. Não tem nada aqui.
Bom, gente, shalom a todos, né? Nós vamos continuar a partir daqui e a gente vai entrando no estudo, as considerações dos caras aqui, né? Que eu não vou citar nome de ninguém, né? A não ser dos antigos lá que já morreram, né? E a gente vai tentando entender, né? E provar, né? Que Yeshua veio cumprir, planificar a Torá e não jogá-la fora como muitos pregam. Tá? Shalom a todos, obrigado por acompanhar a gente aí no estudo. Eu sei que um estudo diz que, né, a gente aprende, tem as porcentagens, né? Tem as porcentagens e a maior porcentagem que o nosso cérebro indica, né, que aprendeu alguma coisa é quando a gente ensina. 95%, né, é quando a gente ensina. Né? Aí vem 10% quando a gente ouve, não sei quantos por cento quando a gente ouve e vê, não sei quantos por cento, 50% quando a gente conversa, discute. E quando a gente ensina, a gente aprende 95% daquilo que a gente está ensinando, a gente aprende. Né? Eu não estou aqui ensinando, eu estou compartilhando. Né? Então, fica aí nos 50%, tá bom. Shalom a todos, obrigado. Até o próximo vídeo que a gente vai acompanhar aqui. Nos escritos Nazarim, né? Yeshua e a relação dele com a Torá. Obrigado, até o próximo.